Oi, meu nome é Ana Paula, sou aluna da turma 5 do curso de MBA da FGV de Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Estou aqui para falar sobre o livro Axiomas de Zurique, indicado pelo professor Cristóvão Pereira, da matéria de Administração de Recursos de Longo Prazo. O livro se resume em apostar para ganhar. Era o que um grupo de banqueiros suíços faziam para ganhar dinheiro, se tornando um dos povos mais ricos do mundo. O tema desse livro nos ensina com clareza como administrar essas apostas, minimizando os riscos e ganhando o máximo de dinheiro possível. Nos últimos anos, os axiomas não evoluíram muito. São eles 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores. O primeiro axioma maior é o do risco. Quando assumimos riscos, a preocupação se torna parte integrante dos grandes investidores, que nada mais é uma especulação. Os axiomas de Zurique tratam de especulações e não esconde esse fato. O primeiro axioma menor diz: só aposte o que vale a pena. E o segundo axioma menor diz: resista à tentação das diversificações, ou seja, o primeiro menor é uma soma que, se eu perder, não vai doer. E o segundo menor é o que a diversificação, ao reduzir riscos, também reduz na mesma medida qualquer esperança que se possa ter de ficar rico. O segundo axioma maior é o da ganância. Quando se consegue ter o autocontrole, você se tornará um especulador melhor que 99% dos que andam por aí atrás de fortuna. Ginter aconselha que o investidor realize o lucro sempre cedo demais, antes que o período de ganhos tenha atingido o pico. O terceiro axioma menor nos ensina que o investidor deve saber quanto quer ganhar com as suas ações. Chegando lá, pague-o e caia fora, a não ser que ocorra um fato muito relevante. O terceiro axioma maior da esperança. Como sair de uma situação complicada? Quando o barco começar a afundar, abandone-o. O quarto axioma menor ilustra o hábito de aceitar pequenas perdas. Se uma operação não funcionar, caia fora e parte para outra. Ninguém acha fácil obedecer aos ensinamentos desse axioma. Medo de arrepender-se, incapacidade de abrir mão de parte de um investimento e a dificuldade de admitir erros. O quarto axioma maior diz que não se consegue prever o futuro do mercado e que o verdadeiro investidor deve estar preparado para os acontecimentos e reagir ao que realmente acontece. O quinto axioma maior trata do caos que esse mercado vive, onde não se tem ordem e por isso tento achar um padrão para suas especulações. Esse axioma é um dos mais importantes. É o axioma imperial. Não existe fórmula para se ganhar dinheiro. Devemos sim contar principalmente com a sorte para ganhar qualquer tipo de aposta. O quinto, o sexto, o sétimo e oitavo axioma menores continuam na teoria do caos. O livro relata que algumas pessoas tentam achar na história, no gráfico, na correlação de causa e efeito, na falácia do jogador, algum desses padrões para se fazer uma aposta. Continuamos lidando com o caos, onde se cria uma situação certa ou quase certa. Com isso, podemos nos poupar de grandes estragos. À medida que o tempo passa, você se torna um especulador esperto. O sexto axioma maior é o da mobilidade. Evite criar raízes. Quando se alcança o objetivo, saia desse e parte para outro. Tem que estar sempre pronto. Quando surgir um problema, caia fora e agarra novas oportunidades. O nono e o décimo axioma menor completa essa lógica.
quando surgir um negócio mais atraente, jamais fique criando raízes naquilo que não vale mais a pena. O sétimo axioma maior é o da intuição. Um especulador tem que aprender a usá-lo, se for capaz, desde que essa intuição seja explicativa e não simplesmente aleatória. O 11º menor mostra que esse palpite não se confunda com esperança. O 8º axioma maior mostra que o investidor deve acreditar em si mesmo quando apostar, e que qualquer tipo de religião e ocultismo possa ficar fora em se tratando em ganhar dinheiro e ficar rico. O 12º e o 13º axioma menores ilustra que a astrologia e as superstições podem causar sérios problemas e representar sérios riscos para quem quiser ganhar dinheiro. O 9º axioma maior fala do otimismo e do pessimismo. O axioma diz que se deve entrar em nenhuma jogada apenas com otimismo. O que devemos ter é confiança em si mesmo. O 10º axioma maior é o do consenso. O autor ilustra que não se deve ir sempre a favor ou contra uma maioria. Cada caso é um caso. O 14º axioma menor segue a sequência do 10º axioma maior, onde devemos seguir por si próprio. O 11º axioma maior é o da teimosia. Não saia caçando um investimento por teimosia e sair por aí fazendo um preço médio para melhorar uma situação. É o que diz o 15º axioma menor. O 12º axioma maior e o 16º axioma menor falam sobre o investimento a longo prazo. E esse axioma adverte para o perigo de se planejar para um futuro no escuro. Não deixe raízes em planos ou investimentos a longo prazo. Tenha total liberdade em tirá-los dos riscos ou investir seu dinheiro quando necessário. O 12º axioma maior diz que o plano a longo prazo é o de você ficar rico. Como? De um jeito ou de outro, vistos nos exemplos lidos nesse livro. Obrigado.